Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. No mundo conectado e rápido de hoje, a reputação de uma pessoa ou de uma empresa pode mudar em questão de minutos. A gente fala muito sobre isso aqui. Uma crise pode começar, por exemplo, judicialmente, mas ganhar dimensões na opinião pública, às vezes ao contrário, começa nos fatos e ganha repercussão judicial, enfim. É justamente nessa intersecção entre crises jurídicas e crises de imagem que surgem grandes desafios para a comunicação, para o direito, para quem lida com a dinâmica da imagem, que é o valor reputacional, que é um alto valor intangível de marcas, empresas e pessoas. Como prevenir, como gerir, como transformar uma crise dessas, como evitar também que um problema pontual escalone para uma ameaça existencial e, especificamente, como as questões de diversidade, discriminação e ESG entrem nessa estratégia, o que o nosso convidado chama de crises discriminatórias, um tema atualíssimo e interessantíssimo. Então eu vou conversar com o advogado, sócio da PMR Advocacia, autor do livro Gestão de Crise e Diversidade, 21 estratégias para prevenção e transformação de crises discriminatórias. Tem experiência, ele é uma referência nacional em compliance antidiscriminatório, Dr. Fabiano Machado da Rosa. Então, outro olhar sobre crises, reputação, direito, comunicação e diversidade. Bom dia, doutor Fabiano, bem-vindo, que bom receber um amigo aqui. Bom dia, Kleber, uma alegria imensa estar aqui. Bom dia a todos que nos ouvem pela Rádio Bandeirantes, Sistema Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado. Uma alegria imensa estar com você pelo carinho e respeito que eu tenho pela tua carreira. E a recíproca é verdadeira. Que presente ganhei. É, coisa boa. Eu li o teu livro quando tu me deste, acho que faz mais de ano, e agora para o programa dei uma revisitada, né? E fiquei sabendo que foi semifinalista do Prêmio Jabuti também. Esse ano tive a alegria de ser semifinalista do Jabuti acadêmico, né, disputando com nomes como o ministro Alexandre Moraes, André Ramos Tavares, e foi uma experiência muito gratificante mesmo. A gente que escreve tem o Jabuti como uma grande referência literária do Brasil, então me mostra que estamos no caminho correto, né? E é um livro bem escrito. O senhor sabe que nem sempre os livros de advogados são bem escritos cá entre nós, né? Porque o advogado tende a um texto um pouco mais tecnicista, né? E não é o caso do seu, Kleber, eu digo assim, mais do que nunca hoje, o papel do advogado, tal qual o teu papel aqui nessa bancada da rádio, é comunicar. E me lembro que a palavra comunicação do latim é tornar comum os conhecimentos, né? É o comúnio, tornar comum, fazer comunhão, montar comunidade. Foi o tempo que o advogado podia se encastelar numa torre de marfim, se esconder, até mesmo por medo, através de um palavrório floreado, citações em latim, que faziam um afastamento quase como uma proteção, né? Eu sou completamente avesso a isso. Acho que mais do que nunca hoje nós somos chamados a dialogar, construir pontes, e não se constrói pontes com linguagem rebuscada. Falando difícil, né? Falando difícil de jeito nenhum. Ô Fabiano, antes de entrar especificamente na questão da diversidade, eu queria te ouvir um pouco sobre essa dinâmica que eu falei na abertura, que faz parte da tua realidade profissional no direito e da minha na comunicação, que é essa intersecção entre crises jurídicas e crises de imagem, a repercussão disso na reputação de uma pessoa, de uma marca, e o quão importante, eu imagino que tu deva ter visto isso e vivido e ajudado as pessoas, empresas na tua trajetória, ter um olhar profissional para esses momentos de exposição, né? Kleber, deixa eu te contar para não parecer que eu sou um abusado em searas alheias, né? Eu sou um advogado escrevendo sobre crise reputacional, que é, por que não dizer, um domínio muito próprio dos profissionais de comunicação, de relações públicas, de jornalismo, enfim. O que aconteceu foi que eu escrevi um livro sobre compliance antidiscriminatório, analisando, e aqui para a nossa audiência, o que é compliance, né? Compliance é um sistema de integridade
que constrói no ambiente das companhias, no passado as grandes companhias, hoje qualquer negócio, pequeno, médio, precisa ter uma atenção muito grande à integridade, a construir no seu ambiente interno uma cultura organizacional que seja íntegra, que seja uma cultura de respeito às pessoas, porque ela, ao fim e ao cabo, mitiga riscos, fortalece o negócio e por aí vamos. Eu escrevi esse livro, Kleber, analisando casos de grandes companhias que viveram uma realidade de grande impacto por conta de alguma crise derivada de discriminação. Então, para ser muito preciso com você que nos ouve agora, uma crise de racismo, de machismo, de homofobia, uma crise, por exemplo, derivada de um episódio de capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência. E eu escrevi esse livro, Kleber, como um advogado, analisando os riscos jurídicos dessas crises. Só que comecei a ser procurado por companhias, por empresas, clientes, em momento de crise e não na prevenção. Perfeito. E aqui eu quero já dar o primeiro highlight desse nosso papo de hoje para quem nos assiste pela Rádio Bandeirantes, pelas redes sociais. Primeiro, nós no Brasil temos uma tendência, um pendor, a não dar o devido valor à prevenção. Por favor, acredite em mim. Quem gasta R$1 em prevenção economiza R$100 num momento de crise. E eu me dei conta de que eu era chamado na crise, mas não era chamado na prevenção. E derivado desse livro, eu escrevo um livro sobre gestão de crise e diversidade. A teoria da gestão de crise ela é uma teoria clássica, pacificada, assentada, provada, mas sempre com foco, Kleber, na crise que vem, por exemplo, de um grande escândalo de corrupção, uma grande crise ambiental, uma crise, por exemplo, da queda de um avião, que é uma crise a partir de um acidente. E eu me dei conta, e aqui vou comentar com os teus ouvintes, a partir de casos recentes no Brasil. Por exemplo, o caso do Carrefour aqui em Porto Alegre, em que... De escala mundial até. De escala mundial, em que se viu que essa crise acabou tendo um impacto no negócio, na companhia, nas lideranças. Então eu pego um livro, trago a teoria clássica da gestão de crise para esses elementos. Por quê? Hoje, nós temos aqui, por exemplo, o desafio do diálogo geracional. Você que nos assiste agora e que tem, por exemplo, um funcionário na sua empresa que tem 25 anos, você sabe que é uma outra forma de comunicação com essa geração chamada geração Z. Então, são desafios postos no dia a dia. Os empresários, as pessoas que são lideranças em fundação, em ONG, em órgãos públicos de governo, precisam compreender que hoje há novos desafios que trazem novas oportunidades, mas junto, novos riscos. E, portanto, faz todo sentido, e eu ia fazer a primeira pergunta, é justamente a pergunta que o senhor já está respondendo, que está no seu livro, Gestão de Crise e Diversidade. Essa especificidade, portanto, faz sentido. Eu entendo que sim, Kleber. Eu chego a dizer no livro que eu entendo a gestão de crise como um gênero e ele tem espécies diferentes. Então, se eu tenho uma gestão de crise, por exemplo, nós sabemos que as companhias aéreas têm um protocolo de gestão de crise caso aconteça a tragédia da queda de um avião. É um protocolo. A Latam, por exemplo, eu tive a oportunidade de estudar o caso da Latam, estando com a Chief Compliance Officer do grupo Latam de aerolíneas, né? Eles têm todo um protocolo, uma sala de crise pronta. Acontece uma tragédia como essa, Deus os livre. Aciona o botão, a sala de crise é criada, você sabe quem tem que estar lá, todo aquele protocolo clássico, né? Pois então, eu refiro que também as grandes empresas precisam ter atenção a ter uma visão de um protocolo para novas crises, e crises que têm uma característica, e aqui o segundo ponto, uma característica nova, que é a forma fulminante, viral, a rapidez com que essa crise se estabelece. Ou seja, muitas vezes é um vídeo num Instagram, num WhatsApp, é um vídeo e a crise está instalada. E não é uma crise que também tem uma outra característica, Kleber. Ela não cobra o devido processo legal. Ela não espera a apuração. Ela é uma crise que condena automaticamente. É uma crise de opinião pública. Numa velocidade muito mais rápida do que a judicial, portanto. Muito mais rápida e que gera novos fenômenos. Por exemplo, o fenômeno do cancelamento. A pessoa, daqui um pouco do nada, você é o presidente de uma companhia, você é um vereador numa cidade do interior, você é, sei lá, professor numa escola e pode ter sua carreira fulminada. Por quê? Porque sai um vídeo, uma mensagem e que nem sempre,
E aqui eu quero frisar um ponto, Kleber, que me parece, aproveitando aqui a distinção da tua audiência. Nós estamos num momento em que a condenação vem antes do processo. Esse momento que a gente vive no Brasil de mediatização do processo penal e mediatização em torno do espetáculo condenatório. Eu não estou aqui advogando por A ou por B, eu estou apenas dizendo que quando nós ingressamos nesse tipo de momento e falando de reputação, a reputação primeiro é destruída e depois você vai se defender judicialmente. O que a gente percebe? Que no mais das vezes as pessoas são inocentadas, mas a reputação já foi aniquilada. A gente usa uma frase até na Critério, cujo autor, infelizmente não me lembro agora, não me ocorre o nome, sou ruim de nome, que ele diz aquela história, demora 20 anos para construir uma reputação, em 5 minutos para destruí-la, né? Ainda mais se você não reagir direito. Eu só vou discordar da tua frase, não é 5 minutos, é 5 segundos. 5 segundos. É o tempo de postar um vídeo. E quando você vê uma reputação construída, com tanto trabalho, denodo, esforço, suor, ela é fulminada por conta do enquadramento, de uma palavra mal posta, de um erro, de um deslize. É muito perigoso o momento que nós vivemos. E reputação é um ativo essencial, tanto da vida pessoal como de uma vida corporativa empresarial. Doutor Fabiano, a causa da diversidade, a ética da diversidade no ambiente empresarial não é algo tão velho, né? Tem uma novidade, né? Digamos, recente, não tão recente, mas é uma dinâmica, uma educação recente, uma pauta recente dentro das empresas. A partir disso, como é que se estabelece ali os primeiros mecanismos sobre o que tu falaste de prevenção de crise? É tocar na cultura da equipe? Como é que uma empresa se prepara para evitar crises de diversidade? Kleber, ou tu chamaste de, que eu achei, crises discriminatórias, né? De fato, a pauta é recente, enquanto uma pauta de valor para o cotidiano das empresas. Empresarial, tá? Perfeito. Eu vejo que hoje, me permita até uma nota de rodapé aqui, eu vejo que hoje essa pauta ela é muitas vezes dominada por espectros ideológicos que capturam esse debate, ou de esquerda ou de direita. E não compreendem muitas vezes de que o que nós estamos defendendo quando falamos de diversidade não é um partido, não é uma ideologia, é um ponto essencial. A valorização e a proteção da dignidade das pessoas. Claro. Nas suas múltiplas liberdades e na valorização da sua pluralidade. Eu sou um homem negro num país que é estruturalmente racista. Eu já vivi episódios de racismo que eu poderia ficar aqui até amanhã te contando. Tanto aquele sutil do cotidiano de ser confundido com o motorista do meu próprio carro, quanto o racismo direto, né? Então, nós como sociedade vamos aprendendo que a dor do outro dói. E o movimento pela valorização e promoção da diversidade começa a partir desse referencial ético de respeito à dignidade humana, ponto. E ele vai para um outro campo. Que outro campo é esse? E me parece que aqui, não à toa o nome do programa é Outro Olhar. O outro ponto é justamente a compreensão de que essa valorização das pluralidades, dos diversos saberes, das diferenças entre as pessoas, ela é e pode ser um ativo corporativo. Quando nós pensamos na atração de talentos, na retenção de talentos, imagine o senhor e a senhora que nos ouve agora. Eu sou contratado para trabalhar numa empresa. Chego nessa empresa, é uma empresa que não respeita as mulheres. Chego nessa empresa, uma empresa que tem uma cultura de discriminação com as pessoas mais velhas. Eu chego nessa empresa e é uma empresa que tem a cultura do assédio moral. Na hora de fazer cobranças, eu não vou me sentir bem nessa empresa. O que vai acontecer? Em pouco tempo, talvez eu vá embora. Em pouco tempo, talvez eu vá construir uma denúncia contra essa empresa. Recentemente, nós tivemos aqui em Porto Alegre a denúncia com casas, estabelecimentos de alimentação no bairro Moinho de Vento, restaurantes frequentados por muitas pessoas que foram fechados por conta de denúncias de problema sanitário. Fica a pergunta aqui, Kleber, quem fez essa denúncia? Quem fez essa denúncia era um funcionário, um colaborador, uma colaboradora que estava lá dentro, que tinha acesso àquelas imagens e que sai demitido por algum motivo e faz a denúncia. Muito bem. Se aquele lugar fosse um ambiente de integridade, nós não teríamos uma carne vencida.
Veja que tudo é um ciclo, tanto ele positivo, virtuoso, como vicioso. Você trabalha num lugar que serve uma carne estragada, que serve um produto vencido, que não faz a limpeza, que não dedetiza, esse lugar também é um lugar que não recolhe o FGTS do trabalhador, é um lugar que não respeita a diversidade, que daqui a um pouco trata com desrespeito, etc. Esse ciclo vicioso, ele precisa ser transformado num ciclo virtuoso. Então, o que eu vejo é que hoje as companhias, elas aprendem que se tem, de fato, um elemento ético na valorização da diversidade, e também tem, tanto quanto, na minha opinião, e eu advogo isso, um elemento de estratégia corporativa, de eficiência, de performance, de oportunidade, na atração de talento, na retenção de talento, na diminuição do risco jurídico. É um ambiente com menos possibilidade, por exemplo, de um passivo trabalhista, de uma ação trabalhista de dano moral. É um ambiente que gera engajamento. A gente sabe muito bem que... E de mais riqueza cultural também, e experiencial, né? De diferentes olhares e... Quanto mais perspectivas, mais forte é uma organização, né? Nós vemos, assim, as grandes companhias de tecnologia, a gente está na moda falar das Big Techs, né? As Big Techs do Vale do Silício, elas se valeram sempre de uma intensa diversidade. Kleber, a minha esposa fez mestrado na NYU em Nova York. Me chamava a atenção, a NYU tem, a New York University, ela tem mais de 140 nacionalidades de alunos no campus. O que isso representa? Pluralidade, diversidade, perspectivas, backgrounds, visões de enquadramento de um problema, propostas de solução. É um caldo cultural fabuloso. As empresas se deram conta que isso é um ativo. Isso. E quantas vezes, né, doutor Fabiano, o senhor deve ver isso, como a gente vê nos cases atendidos já, quantas e quantas vezes a crise já estava ali, quase esfregando na cara do empreendedor, do empresário, e de algum modo a gente pensa que sublimou ou finge que não vê, onde está daí a importância da prevenção, de códigos de compliance, integridade, imagino, formação da própria equipe, né? Te respondendo à pergunta anterior, hoje eu vejo que nós temos, assim, 3 grandes desafios iniciais. Tá. Primeiro é, de fato, que você que lidera uma companhia, que lidera um negócio, que lidera uma organização, que lidera uma organização pública que seja, compreenda que a proteção da diversidade das pessoas, ela é boa para o seu negócio. Perfeito. É uma decisão inteligente. Ela gera eficiência, performance, ela é uma decisão inteligente. O segundo ponto, me parece que nós estamos num momento de compreensão, Kleber, de aprendizados. Há quem fala de uma palavra que eu não gosto muito, mas vou usar, letramento. Eu acho que nós estamos numa fase de aprendizados. Compreender que algumas expressões, que algumas condutas, que algumas posturas que eram absolutamente normalizadas, elas não poderiam ser normalizadas num ambiente de respeito. O que eu prego incansavelmente é respeito às pessoas. Então, um segundo ponto, eu percebo que as lideranças estão se dando conta que precisam ser educadas, que precisam aprender. E aprender... Eu vou te dar um exemplo concreto, Kleber. Hoje eu integro uma comissão na CBF, na Confederação Brasileira de Futebol, discutindo violência e racismo, violência e discurso de ódio nos estádios. Uma das coisas que nós nos deparamos são com cânticos ofensivos, que tem nas letras ou cunho racista, ou cunho violento, ou, por exemplo, cunho homofóbico. E aí fica a pergunta... De um lado, há quem diga que é tradição, é brincadeira, é a rixa esportiva. Ok. Mas, de outro lado, fica a reflexão se as pessoas que acabam estando do outro lado, de certa maneira atingidos por aquele conteúdo, se elas levam aquilo como uma brincadeira ou se elas de fato sofrem com isso. Quem sente, né? E eu vou dizer uma coisa para você, eu sou gaúcho, portanto vivo num estado que a gente respira Grenal desde a maternidade. Eu me lembro de ir no Beira-Rio com meu pai, eu tenho 47 anos, há muitos anos atrás, e era um espaço masculino em que não se via mulheres e não se via crianças. Era um espaço absolutamente masculino e que não se via famílias. E hoje, o senhor e a senhora que nos assiste... E vem cá, eu no Olímpico, no caso, né? Se uma mulher entrasse, Deus o livre, né? Ela ia ouvindo homenagens invertidas até sentar no lugar e fazer quase assim para se esconder. E eu vou além. E aí,
o marido, o companheiro, o namorado não levava a mulher até para protegê-la. Então, mas por que isso? Hoje, se você for na arena ou for no Beira-Rio, você vai ver a arena lotada de crianças, de mulheres, de famílias, de amigas que vão juntas no jogo. Ponto. Por quê? Porque nós mudamos esse espaço. O espaço também se torna um espaço mais acolhedor. E num espaço mais acolhedor, o discurso é importante. Então, eu dei esse segundo exemplo porque as lideranças começam a se dar conta de uma fase de novos aprendizados. Nós não podemos mudar o passado, não vamos entrar aqui na tentação do anacronismo, nós não podemos mudar o passado, mas nós temos tudo para adequar o nosso presente. Cá entre nós, sempre se falou que podia se bater nas crianças como forma de educação, e hoje nenhum pai, nenhuma mãe cogita bater nos seus próprios filhos como uma forma de educação. Inclusive é vedado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O terceiro ponto, para criar aqui uma ideia, é que as empresas, as organizações compreendem que o elemento do engajamento, do pertencimento, da criação de uma cultura interna, de fato, de pessoas que se dão as mãos e que estão juntas por um ideal, por um negócio, por uma empresa, na tua empresa, no meu escritório de advocacia, elas tanto mais vão viver o engajamento quando elas de fato se sentirem que estão num lugar em que há segurança, acolhimento, respeito, valorização. Então, eu percebo que aqui a gente tem um caminho, o caminho é longo, porque nós enfrentamos ao longo do caminho, Kleber, as estruturalidades, que algumas das quais são seculares. Eu vou contar aqui para os nossos ouvintes uma história que aconteceu comigo há pouco tempo. Fui convidado para jantar na casa de um empresário muito importante de São Paulo, onde eu moro, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso. Algumas pessoas foram convidadas. Quando eu chego, dirigindo o meu carro, o valet abre a porta para que eu saia e vai automaticamente abrir a porta de trás do meu carro para saber quem é que estava vindo. E eu olho, eu estou de terno e gravata, usando um carro importado de alto valor, e aquela pessoa naquele momento não cogitou que eu pudesse ser o dono por ser um advogado negro. O que eu quero dizer para você é que isso é uma estruturalidade. Não é que aquele homem, aquele valet, simplesmente olhou e disse: agora eu vou ser racista com esse convidado da festa. É claro que não. Mas quando ele olha para mim, homem, negro, terno e gravata, carro importado, num jantar com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o que esse cara é? Esse cara é motorista. Não tem nenhum problema de ser confundido com motorista, porque meu pai era motorista. Agora, quando isso acontece, eu me lembro que eu vivo num país que tem uma estruturalidade, que tem um olhar, que olha para mim, me rotulando, me colocando em um lugar. Isso é um desafio que nós temos que enfrentar na questão racial, na questão das mulheres, na questão das pessoas de orientação sexual LGBTQIA+, na questão das pessoas mais velhas, né? Então, é uma causa nobre para toda a sociedade. E tu posicionas ela, o doutor Fabiano, como tu falaste, respeito, né? E aqui na tua estratégia 11 do livro, tu colocas assim: coloque as pessoas antes de tudo. Ou seja, nós estamos falando de humanismo, estamos falando de respeito, né? É isso. E eu vou dizer uma coisa, Kleber. Eu sou cristão, sou católico, e eu vejo que num país cristão como nós, como é o Brasil, às vezes a gente precisa voltar um olhar para aquilo que a palavra nos fala, para aquilo que é a base da nossa cultura. Se a gente for trazer aqui um crivo católico, um crivo evangélico, nós vamos dizer, Jesus vira e diz: ama teu próximo, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. O paradigma do amor está posto. O paradigma do amor é o paradigma do respeito, é o paradigma da pessoa no centro, é o paradigma do respeito à humanidade. Eu agora voltei de um curso nos Estados Unidos, em Harvard. Eu tive uma tarde inteira, num curso de uma semana, discutindo estratégias que eles chamam de client-centric, traduzindo aqui livremente, cliente-centrista, colocar o cliente no centro do seu negócio. O que é colocar o cliente no centro do seu negócio? É uma pessoa que vai na sua padaria comprar um pão, ser respeitada, ser bem acolhida, receber um sorriso. Os humanismos tradicionais todos tratam disso, o humanismo cristão mais declaradamente, né? Tu estava falando dos exemplos bíblicos, eu lembrei daquela em que Jesus, imagina naquele tempo, né? Uma prostituta sendo apedrejada, mulher adúltera, né? Inimaginável não ser apedrejada, né? E ele mandou aquela humarada toda, atire a primeira pedra lá e
para ela ele disse, vai, não peque mais, né? Isso é de um humanismo para aquela época transcendental, né? E essa passagem, você lembra, ela me toca mais profundamente por um ponto, porque ali ele não só a defende, como ele vai contra a lei. A lei mandava, a lei, o costume, a lei autorizava o apedrejamento daquela mulher que era culpada pública. Bem então observado. ele não apenas defende a integridade daquela mulher, se colocando entre ela e os seus algozes, como ele vai contra a lei. Ele poderia, em tese, naquele momento, ser preso por ir contra a lei. Enfim, eu vejo que hoje nós estamos num momento, Kleber, de redescoberta da posição do ser humano no centro. E veja bem, no momento que a IA é uma realidade colocada. Eu estava vendo uma entrevista de um dos grandes pensadores de inteligência artificial, um ex-executivo do Google, dizendo recentemente que se nós não fizermos valer as leis de Asimov com relação à informática, de que a tecnologia não possa suplantar o ser humano e que sempre seja sujeita a ele, em algum momento a IA pode definir os nossos rumos. Eu não sou um pessimista, um nihilista na tecnologia, mas o risco existe. Então, mais do que nunca, redescobrir as pessoas, colocar as pessoas no centro, respeitar as diversidades, as pluralidades, as particularidades, respeitar o direito, respeitar a lei. E isso transforma completamente um negócio, transforma o ambiente, dá leveza, dá alegria. Eu vou te dar um exemplo do meu escritório. Eu tenho colegas, advogadas no meu escritório, que engravidaram. Quão importante foi para essas mulheres poderem, por exemplo, amamentar os seus filhos numa sala que quando o advogado levava o filho, ela ia para uma sala de reuniões, era fechada, para ela poder dar leite materno àquele filho. Veja bem, o que isso custou para a minha empresa? Nada. Eu simplesmente reservei uma salinha para ela ficar lá 10, 15, 20 minutos. Aquilo mudou a vida daquela profissional com relação ao seu bem mais precioso, que é a saúde do seu próprio filho. São pequenas decisões intencionais. Tem uma palavra do vice-presidente de recursos humanos do iFood que me chamou muito a atenção. Eles fizeram um grande investimento recente em educação dos entregadores, gastaram aí milhões de reais fazendo um curso de ensino médio para os entregadores. E eu perguntei, como é que isso se deu? É fácil? É difícil? Ele me disse uma palavra: Fabiano, é muito difícil, requer intencionalidade. Você toma uma decisão e com intencionalidade implementa. Então você que nos ouve agora pela Rádio Bandeirantes e tem o seu negócio e tem os seus projetos e lidera um time, você tem que ser intencional. Intencional em respeitar, intencional em dizer, desculpa, eu não sei, me explica a sua dor, intencional em pedir desculpa. Esses dias eu estava num grupo interno do escritório e a gente estava discutindo um churrasco. E aí, há tantas, eu fiz uma brincadeira com os veganos. Eu digo, eu topo qualquer corte de carne, mas não me vem com churrasco vegano. E fiz a brincadeira. Deu 1 minuto, uma pessoa me mandou uma mensagem fora do grupo e disse, doutor, veganismo é um estilo de vida, é uma filosofia. E o senhor agora acabou de brincar com a filosofia de vida de algumas pessoas do seu time. Eu botei a mão na cabeça e digo, é verdade. Veganismo não é uma opção por não comer carne. Veganismo é uma opção de uma vida toda com outro tipo de parametrização que não é a minha. Eu fui no grupo do WhatsApp do escritório, 1 minuto depois digo, gente, eu quero pedir desculpa pela mensagem que eu enviei. Eu reconheço que eu não conheço os princípios do veganismo, não sou vegano, gosto de carne, mas preciso respeitar. E fiz uma coisa que não dói nada, Kleber. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Algo que eu não fui criado com meu pai e minha mãe, de outra geração, em pedir desculpa para os filhos. E hoje, os pais modernos não têm nenhum problema de virar para os seus filhos e dizer, pedir desculpas. Filho, eu errei. Eu virei para uma colega de trabalho, para vários, na verdade, e pedi desculpas no grupo de WhatsApp. Não me fez menor, não solapou a minha autoridade. Pelo contrário, mostrou que eu sou uma pessoa com humildade para pedir desculpas e aberto a aprender. O meu passo seguinte foi tentar entender o que era o veganismo. Joguei no Google, conversei com as pessoas, entendi e fiquei melhor. Não porque virei vegano, não virei vegano. Continuo gostando do bife ancho, mas entendi o que essas pessoas pensam sobre sustentabilidade, sobre direito dos animais, sobre proteção ambiental, recursos naturais. Fantástico.
Doutor Fabiano, acabou o tempo. Não, eu quero mais. Eu também. Eu vou entrar com recurso no Supremo agora para ganhar mais 30 minutos. Doutor Fabiano 2. Foi muito bom, é muito rico. Eu acho que o senhor também tem um atributo de também tratar desse assunto numa nova linguagem, né? Numa linguagem absolutamente concreta, o que ajuda a compreensão. Então, eu queria te agradecer muito. Sugeri o livro pela Revista dos Tribunais, é isso? Exatamente. Revista dos Tribunais, aí, semifinalista do prêmio Jabuti. Eu ia te perguntar sobre o compliance, né? A importância de escrever isso, né? Escrever esses códigos de conduta também, para não ficar só também na disposição do dono, né? E a gente volta para a palavra intencionalidade, né? A gente diz o que quer de forma clara e objetiva. E aí um bom advogado pode ajudar bastante. Sempre. Kleber, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui na Rádio Bandeirantes, que eu tenho tanto respeito, e falando com o senhor e com a senhora nessa audiência tão distinta que você tem. Eu te diria, Kleber, hoje, que eu sou um advogado militante de uma causa diferente. Esses temas da diversidade, muitas vezes tem uma militância que acaba tangenciando militâncias políticas. Eu não tenho essa militância. Eu sou simples. Eu sou só um advogado empresarial, só atendo empresas, e estou tendo a oportunidade de falar com lideranças de empresas sobre uma pauta que é importante para os negócios, que gera performance, que gera respeito, que gera um ambiente de maior amor. A gente precisa voltar a essa palavra, amor. Está lá no mandamento do homem, sim, né? Sempre. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado, um grande abraço. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.